o que importava era o que saía da boca de João, e não o que ele estava comendo, e não o que ele estava vestindo. Entendem como ele não queria, de uma certa forma, com os olhos hoje olhando, chamar a atenção para qualquer outra coisa a não ser o que a mensagem passava. Terminado em João, o Batista, as profecias. Terminado nele tudo que estava acerca da lei. Porque a lei e os profetas perduraram até ele. Até ali era um modo de salvação, crer que Cristo viria. Até ali era um modo de salvação, obedecer à lei, ser obediente a todos os ensinamentos de Deus, das leis, nos profetas e tudo mais. Era um modo de salvação. E aqui o modo troca. Em Cristo foi feita uma nova aliança. Agora eu creio em Cristo Jesus, porque ele é vindo. Agora eu estou vendo Cristo face a face, como João o viu e todos os discípulos viram. Por isso que Cristo começa questionando, né? Partindo dali, Jesus começa a falar e pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Porque aqueles a quem Jesus estava ali pregando e anunciando já tinham ouvido sobre João Batista. Mas eu não sei quantificar o quanto João disseminou de fato o evangelho. Eu entendo que poderosamente, uma forma miraculosa, ele alcançou tantas pessoas que ninguém achou a Cristo como um desconhecido quando ele de fato se declarou ou se foi manifestado. Esse foi o trabalho de João. Anunciar a Cristo, já vindo, falando que ele não é digno nem de desabotoar, né? O nosso não desamarrar nem um cadarço do tênis dele. Não era digno disso. Porque ele batizava eles com água. E ele viria para batizar com fogo com o Espírito Santo. Quando a gente fala de Elias, é uma simbologia do que foi o profeta Elias para aquela época e para o que foi João Batista para essa época. Não entendo que o espírito de Elias estava sobre João Batista. É muito discernimento para termos quanto a isso, tá, amados? Quando falamos sobre isso, nós estamos falando que Elias reviveu no corpo de João Batista. Estão falando da simbologia do que é Elias. E o próprio Cristo fala: quer dar crédito? Eis aí o Elias que havia de vir. Não de fato que ele era o Elias, tá, mas uma simbologia do que é o anúncio do evangelho. Lembram de Elias no tempo de Acabe, de Jezabel? Do que viveu e do que fez o profeta Elias. Entendam que João, amados, foi o último de uma linhagem de profetas, onde se terminou nele, onde não viram a crucificação de Cristo, não, de certa forma ali, né, participaram de todo esse processo do que foi o Calvário, né, evangelístico, vamos dizer, a consumação de tudo isso, não participaram disso. Aquele que é o menor, né, que ele compara, aquele que foi, pode ser o primeiro lá, que nasceu de novo, que entendeu o propósito de Cristo nessa vida, já é maior. É como se tivesse tido um acesso ao amor de Deus muito maior do que João teve. É como se tivesse tido acesso a uma obra gloriosa e miraculosa e milagrosa, né? Que é o novo nascimento muito maior do que João teve. Essa é a comparação que ele fala. Por isso que o menorzinho lá, que teve acesso a todas essas coisas a qual João não teve. É a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho. Ali, amados, era um caminho de arrependimento. O que João estava pregando? O arrependimento. Arrependei-vos de vossos pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era assim a pregação. O arrependimento das obras más. O arrependimento daquilo que era ruim. O arrependimento da própria vida, amados. Se o velho homem não arrepende da forma que ele vive, como ele vive, é algo que ele não está, de certa forma, incomodado com a sua maneira de viver. Quando incomoda o velho homem, opa, já tem alguma coisinha aqui no ouvido, já entrando, já percebendo que já não é um modo correto de agir, não é um modo correto de viver. Isso vai constrangendo. Até um certo momento que o velho homem tem que morrer. E não há chances de vida para ele. Não há chances de dividir o corpo entre velho e novo. Nós vamos ver das próximas parábolas, né? Qual que é o significado do vinho novo no odre velho? Qual que é o significado dos pano velho em remendo novo? Ou remendo novo em pano velho? Qual que é o significado de tudo isso? Mas se o velho homem não morre, ele não vai embora. Você fica com a vida velha ainda. Por isso, sempre quando nós lemos, né, Romanos 7,4, fala que nós morremos para a lei, nós morremos em Cristo com a única finalidade de eu pertencer a outro. Ou seja, a minha velha vida foi morta. A minha velha vida foi destruída na cruz do Calvário. E agora que eu tenho essa vida vazia, né? Essa caixa que está esperando uma nova vida, eu tenho que buscar ela em Cristo Jesus. Em Cristo, o que fala o 7,4? Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo,
para pertencerdes a outro, a saber, aquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Frutos para Deus, amados. Esse é o nosso maior intuito nessa vida, depois de ser regenerado. Agora é dar fruto.